A graça e a paz, irmãos. Amém? Glórias a Deus. Quantos estão felizes aqui, hein? Glórias a Deus. Eu estou muito feliz, irmãos, porque este culto tem sido uma bênção. Desde a palavra de abertura, a palavra do céu, desde o momento do louvor, onde nós fomos cheios da presença de Deus, onde nós podemos ter o privilégio de adorar o Senhor. E agora é o momento que nós podemos contribuir com a obra do Senhor. Irmão, fique feliz que isto é um privilégio, irmãos. Amém? Você tem que se alegrar com isso. É um privilégio que nós temos. Eu quero demonstrar isso para a igreja hoje, amém? Sobre isso que eu quero falar. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 1, versículo 1 até o 6. Gostaria de falar, irmãos, acerca do o caminho da felicidade. Amém? Glória ao nome de Jesus. Irmãos, livro Salmos, abre bem no meio da sua Bíblia, irmão, bem fácil de achar. Tem 150 capítulos, mas nós vamos ler apenas o capítulo 1. Salmo, capítulo 1, versículo 1 até o 6. Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos ler, irmãos. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, irmãos. Vamos ter mais um momento de oração, pedindo discernimento do Senhor? Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Palavra que é inerrante, que é infalível, Pai. Mas este pregador aqui é falível e tem erros, Pai. Por isso que nós precisamos da Tua graça. Por isso que nós precisamos que o Teu Espírito Santo me use hoje, Pai. Para que eu possa transmitir essa palavra aos Teus filhos, à Tua igreja, Deus. Para que nós venhamos ser edificados e o Teu nome venha a ser glorificado. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, palavra de Deus, aqui esse versículo 1 já começa com uma palavra que me chama muita atenção, irmãos. A palavra é bem-aventurado. Isso é uma palavra que a gente não costuma usar, irmãos, não faz parte do nosso dia a dia, mas ela tem um significado especial. Ela significa mais do que feliz. Entenda, irmãos, que se aqui estivesse escrito a palavra feliz, estaria uma tradução errada. Porque feliz não é a mesma coisa que bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Amém? Irmãos, nós temos que ser esse tipo de pessoa. Nós temos que ser os bem-aventurados. Nós temos que ser mais do que felizes. Sabe por quê? Porque todos os nossos anseios podem ser satisfeitos em Jesus. Aleluia! Todos os desejos do nosso coração podem encontrar, irmãos, conforto, podem encontrar a plenitude em Jesus. Nós temos essa oportunidade, irmãos. Cabe a nós nos aproximarmos dele, cabe a nós com fé cremos nele e experimentarmos dessa promessa bíblica da bem-aventurança. Amém? Queridos, o Catecismo de Westminster, Catecismo Menor de Westminster, é um documento de fé que foi produzido pelos puritanos no século 17. Era, irmãos, um documento que ensinava temas bíblicos para crianças. No entanto, esse documento ele ficou tão bem feito, irmãos, que até hoje ele ainda é usado para ensinar a Bíblia a adultos. E esse documento de fé, ele é feito através de perguntas e respostas. A primeira pergunta do Catecismo Menor de Westminster é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre.
Amém? Nós fomos criados com esse objetivo, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Irmãos, eu estava lendo um livro do John Piper chamado Em Busca de Deus. E nesse livro John Piper falava algo muito interessante. Ele falando sobre esse catecismo menor de Westminster, e ele fala algo que me chamou muita atenção. Ele diz: nós só conseguimos glorificar a Deus quando nós nos alegramos nele. Amém? Nós só conseguimos glorificar a Deus quando nós nos alegramos nele. Irmãos, a gente só consegue glorificar a Deus quando os desejos do nosso coração, o nosso prazer, ele não está no sexo ilícito, irmãos, não está na pornografia, não está nas coisas do mundo, mas o nosso prazer está na presença de Deus, estar em orar, estar em comunhão com os irmãos, está naquilo que a palavra de Deus prescreve. Quando a gente, irmãos, encontra a felicidade nisso, então a gente começa a viver uma vida que glorifica a Deus. É por isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, ele fala: eu aprendi o segredo do contentamento. Está lá Filipenses 4, versículo 11 e diante. Ele diz: eu aprendi o segredo do contentamento. Eu sei estar feliz tanto na fartura como também na escassez. Eu tudo posso naquilo que me fortalece, naquele que me fortalece. Perceba, irmão, que a raiz do contentamento de Paulo não era os bens materiais, porque ele poderia estar feliz tanto na fartura como na escassez. Ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. A fonte de alegria do cristão é Deus, é a palavra de Deus, irmãos, amém? E é isso que eu quero meditar hoje, a nós encontrarmos este caminho, o caminho da felicidade, que é o que esse salmo fala. O salmo fala sobre o caminho da felicidade, como nós cristãos podemos encontrar felicidade. Ela não está no mundo, ela está em Jesus. Mas antes, irmãos, eu quero falar do livro dos Salmos, para a gente compreender melhor o que o Salmo 1 a gente tem que entender o que é o livro dos Salmos. E sabe, irmão, o livro dos Salmos, ele está muito relacionado com a alegria do povo judeu. Se eu pudesse resumir o livro dos Salmos em uma frase, seria: quem canta os males espanta. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque o livro dos Salmos era o inário de Israel. A própria palavra salmos, na verdade, significa louvores. As orações que nós lemos contidas ali nos salmos eram, na realidade, cantadas pelo povo de Deus. Eles cantavam aquilo dali. Eles cantavam, irmãos, em diversas ocasiões. Eles cantavam individualmente, nos momentos de dor, de tristeza da alma, quando eles queriam buscar o contentamento em Deus, em meio ao caos do mundo. Então eles pegavam os salmos, ou melhor, eles já tinham decorado, e eles cantavam lá em suas casas com o intuito de se alegrar. Eles cantavam também os livros dos salmos, irmãos, quando eles iam em procissão rumo à casa de Deus. A gente tem que lembrar, irmãos, que o templo do Senhor, o templo onde o Senhor tinha escolhido se manifestar, ficava em Jerusalém. E Israel era imenso. As pessoas vinham de longe, não tinha carro, irmãos. Eles vinham às vezes a pé, às vezes montado em mulas. Mas, irmãos, aquela procissão, aquele caminho em direção à casa de Deus não era uma marcha fúnebre. Não era um momento onde eles iam em tristeza, irmãos. Eles iam cantando os salmos. Eles iam se alegrando com a palavra de Deus, com o que está escrito aqui. E por fim, os salmos também eram cantados de modo litúrgico no templo, na adoração ali com os levitas, com todo o povo. Eles cantavam os salmos e se alegravam com isso. Os salmos sobretudo, a adoração do povo de Deus do Antigo Testamento. Amém? E agora vem o mistério. Eles não, irmãos, eles não cantavam porque eram felizes. Eles não cantavam porque eram felizes. Eles eram felizes porque cantavam. Amém? Sabe por quê, irmãos? A adoração, ela tem um poder de transformação. A adoração tem um poder de transformação. Salmo 115 vai falar isso. Salmo 115 fala isso apresenta o princípio, na verdade, ali. O Salmo 115 diz assim, ó: os ídolos das nações são feitos de prata, de ouro. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não há ar nenhum, não há nenhum fôlego de vida correndo em suas narinas. Então vem o versículo subsequente que diz: semelhante a eles são os que neles confiam.
O que esse salmo está dizendo, irmãos? O salmo está dizendo que os ídolos das nações são seres sem vida, e semelhante a eles são os que o adoram. O que esse salmo está dizendo é que a adoração tem um poder de transformar a pessoa no objeto da sua adoração. Você é aquilo que você adora. Por isso que essas pessoas que adoravam ídolos sem vida eram também pessoas sem vida. E é por isso, irmãos, que nós temos que adorar o Senhor. Amém? Nós temos que adorar ao Senhor, porque quando nós adoramos o Senhor, nós somos transformados à imagem de Deus. Aleluia, irmãos! Então, nos momentos de adoração aqui na igreja, faça como o pastor falou: levante as suas mãos, adore ao Senhor, cante em alta voz, irmãos. Não se importe se você não é bem afinado, eu também não sou, irmãos. Mas as pessoas que não têm afinação também têm coração. Aleluia! E Deus olha o coração. Aleluia! Glória ao nome de Jesus, irmãos. Mas, irmãos, continuando, o livro dos Salmos, que é o livro da adoração, ele começa com o Salmo número 1, que é um salmo que não fala exatamente de adoração, é um salmo que fala de santidade, que fala da nossa postura diante dos homens. O Salmo 1 fala sobre nós não praticarmos algumas coisas e o dever de nós praticarmos outras coisas. Com isso eu entendo, irmãos, que a adoração verdadeira não tem a ver apenas com palavras, não tem a ver apenas com o que nós falamos, mas tem a ver também com a vida com que nós vivemos. Tem a ver com que se há sinceridade em nossas palavras, se nós falamos algo que nós de fato estamos vivendo, ou são palavras vazias. Quando nós cantamos que adoramos ao Senhor, que o amamos, a pergunta que tem que ser nós vivemos uma vida condizente com um adorador do Senhor? Nós vivemos uma vida condizente com alguém que o ama? A adoração verdadeira não são as palavras, a adoração verdadeira é uma vida que você entrega diante do altar do Senhor. Amém? É por isso que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, olha só. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo aqui que o culto racional, o culto que adora a Deus, é aquele que a gente apresenta o nosso corpo como sacrifício. Não são apenas palavras, irmãos, são palavras que são condizentes com a nossa realidade, com o que nós estamos vivendo. Essa é a adoração verdadeira, essa é a adoração que nos transforma à imagem de Deus, que faz com que nós venhamos a ter os atributos de Deus, santidade, bondade, pureza. Tudo isso é feito mediante relacionamento com Deus, mediante adoração. Quando nós nos relacionamos com uma pessoa, a gente começa a pegar os hábitos, o jeito da pessoa. A mesma coisa com Deus, irmãos. Quanto mais intimidade nós tivermos com Ele, quanto mais nós estivermos aos seus pés, adorando ao Senhor, lendo a sua palavra, mais nós seremos transformados à imagem de Deus. Aleluia, irmãos. Então, o livro dos Salmos é o livro da adoração e é o livro da alegria. Amém? E o que me chama a atenção é que o livro dos Salmos, ele se inicia com o Salmo 1. E aqui a gente tem que pensar em algo. O livro dos Salmos, ele não está organizado de forma cronológica, irmãos. O Salmo 1, ele foi colocado como sendo o primeiro de forma intencional. Quiseram colocar o Salmo 1 em primeiro porque eles tinham um objetivo claro e específico. Sabe por quê, irmãos? Salmo 1, ele é categórico. E por isso ele representa muito bem toda a coleção. Todo o livro dos Salmos pode ser resumido no Salmo capítulo 1. O Salmo é categórico. Ele diz que só existem dois caminhos. Um que agrada a Deus e um que desagrada a Deus. Um caminho que leva à felicidade, que leva à alegria, que leva ao prazer. E outro caminho que leva à destruição, que leva à ruína, que leva à tristeza, à dor e ao sofrimento. Só existem
dois caminhos. Ele, irmãos, o Salmo 1 é como um farol que aponta para o porto. Mesmo em meio à tempestade, quando a embarcação não sabe para onde ir, ela vai olhando para aquele farol. E da mesma forma é assim conosco, irmãos. Embora a cultura atual, ela também esteja nublando o nosso entendimento, mas o Salmo 1 está aqui como um farol, apontando para a gente que só existe um caminho que agrada ao Senhor. Só existe um caminho que pode fazer o homem feliz. Irmãos, nós vivemos tempos de relativismo moral. Já ouviu falar disso? Nós vivemos tempos de relativismo moral. Segundo as pessoas do nosso tempo, não existe certo ou errado. Não existe verdade absoluta, irmãos. Eles afirmam que nós somos plurais. Nós somos diferentes uns dos outros. Logo, você tem a sua visão, eu tenho a minha visão. Ninguém está certo ou errado. É uma questão de perspectiva. Portanto, nós cristãos não podemos ficar aqui pregando que sexo antes do casamento, que homossexualidade, que lesbianismo, que coisas desse gênero são pecado. Não, segundo as pessoas da nossa era, isso não é verdade. Não, nós somos plurais. Nós somos diferentes uns dos outros. Existem vários caminhos, todo mundo está certo, depende do ponto de vista. E eles vão mais, eles vão além. Eles começam a falar, não é que só nós somos plurais. Deus é plural. Deus é plural. É por isso que evangélicos, católicos, espíritas, pessoal do candomblé, muçulmanos, vão todos para o céu. Todo mundo está certo. Deus vai aceitar a todos, porque Ele é plural. Mas, irmãos, essa não é a verdade contida na Bíblia. Essa não é a verdade contida aqui no Salmo 1. O Salmo é categórico. Só existem dois caminhos. Um que vai levar à salvação, à alegria e ao gozo eterno. E um que vai levar à ruína, à tristeza e à dor e à condenação eterna. Não existem vários caminhos. Jesus falou em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também foi categórico. Ele bateu no peito e falou, eu sou a verdade. E quem não está em Jesus está na mentira. Jesus é a verdade. Quem não tem uma vida condizente com os ensinamentos de Jesus, condizente com as palavras de Jesus, está errado, está vivendo na mentira e por consequência não terá acesso ao Pai. Porque ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, existem apenas dois caminhos e nós hoje precisamos escolher o caminho certo. Nós precisamos escolher o caminho da felicidade e esse caminho se chama Jesus Cristo. Amém? É por isso que nós vamos meditar nesse salmo, irmão, e esse salmo nos aponta o caminho que vai nos guiar para viver uma vida feliz, uma vida próspera. Amém? Irmãos, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que o cristão, ele é mais do que feliz, porque ele evita o que Deus adverte. Amém? Vamos ler o Salmo 1. Eu peço que você continue com a Bíblia aberta, nós vamos ler todos os versículos novamente, vários momentos aqui. O cristão é mais do que feliz, porque ele evita o que Deus adverte. Olha só o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não. Bem-aventurado o homem que não. Queridos, o mundo, ele prega que você se torna feliz quando você satisfaz todos os desejos do seu coração. Ele diz que você é feliz quando você bebe o máximo que você puder beber, quando você tem os quantos relacionamentos você quiser ter. Você é feliz quando você não coloca freios na sua vida, quando você faz o que você quer. Mas a Bíblia aqui está dizendo muito claro que a verdade, que o contentamento não está no mundo. O pecado, ele não pode satisfazer a nossa alma. Pelo contrário, irmãos, o pecado só nos leva à dor, só nos leva ao sofrimento. É por isso que o cristão, ele é mais do que feliz pelo que ele evita. Ele evita o mal, ele evita o caminho que leva a sofrimento. Irmãos, com isso eu estou dizendo que cristianismo implica em haver renúncias.
renúncias aos prazeres mundanos. Cristianismo, caminho de Deus, a sua palavra, implica em nós renegarmos o mal, e nós não vivermos como todos vivem, e nós vivermos de forma diferente. Nós precisamos evitar o mal, nós precisamos negar os prazeres mundanos. É o que o texto está dizendo. Nós somos mais do que felizes quando nós evitamos o mal, evitamos aquilo que o Senhor nos adverte em sua palavra. No entanto, irmãos, a palavra de Deus, o cristianismo, ele não se resume apenas nisso. Sabe, algumas pessoas são religiosas. Elas resumem o cristianismo em um papel onde você tem ali, posso fazer isso, não posso fazer aquilo, faço aquilo outro, não posso fazer aquilo, faço tatuagem ou não faço tatuagem, bebo ou não bebo. Eles resumem o cristianismo em normas, em regras, mas isso também não é verdade. A felicidade, o contentamento, ele não está no ascetismo. Não está em você ser religioso e viver com base em regras de forma robotizada. Não, cristianismo é relacionamento com Deus. Nós renegamos sim o mal. Nós sim, irmãos, renegamos as coisas que são prazerosas para a nossa carne. Mas nós fazemos isso a partir de um relacionamento com Deus. É a palavra de Deus que nos impulsiona a vivermos uma vida santa. É o que diz Tito, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Olha só, irmãos, o que diz Tito 2, 11 ao 12. Diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. É a graça de Deus, irmãos, é o favor de Deus que nos ensina a renunciarmos o mal. É quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, um encontro que transforma a nossa vida, transforma as nossas emoções, que abre os nossos olhos e nós agora conseguimos contemplar a beleza de Jesus. E nós vemos que esse Jesus a quem nós servimos, Ele deixou a sua glória nos céus. Ele renegou, Ele abriu mão de todos os prazeres que Ele tinha lá no céu, para vir aqui na terra nos salvar. Da mesma forma, então, quando a gente tem encontro com esse Jesus, nós somos constrangidos a viver de forma semelhante a dele, a renegarmos os prazeres, a renegarmos coisas que por vezes não são pecado. A gente podia estar na nossa casa agora, assistindo televisão, deitados lá no sofá, mas nós estamos aqui adorando o Senhor, nós estamos aqui prestando um culto ao Senhor, porque nós somos constrangidos a isso. Porque o amor de Deus nos move ao buscarmos cada vez mais e a renegarmos os prazeres, irmãos. Então o cristão, ele é mais do que feliz porque ele evita as coisas do mundo, porque ele evita o pecado, evita os prazeres mundanos. Mas o texto ele fala exatamente o que o cristão ele evita. O cristão ele é mais do que feliz porque ele evita o conselho dos ímpios. Vamos ler o versículo 1, irmãos. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ah, irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos muitos exemplos de pessoas que foram influenciadas por conselhos dos ímpios e viveram uma vida de tristeza, de dor e de sofrimento. Nós temos o exemplo de Aminon, filho de Davi. Ele seguiu o conselho de Jonadab e estuprou a sua meia-irmã chamada Tamar. E isso causou uma destruição na família de Davi. Absalão, seu outro filho, matou Aminon. Começou ali uma revolta para destruir, para tirar Davi do trono, porque Davi foi omisso diante do julgamento a Aminon. E aquilo trouxe um grande sofrimento. E tudo isso se iniciou no conselho de Jonadab. O mesmo exemplo nós temos também com o filho de Salomão, chamado Roboão. Roboão herdou o trono de Israel no momento de maior prosperidade da nação. As 12 tribos estavam unidas.
Todas estavam unidas. E ele chegou ali no trono no momento de prosperidade. E ele chegou e perguntou: qual será que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer enquanto rei em Israel? Chegaram os sábios para ele e falaram: olha, o pessoal está um pouco indignado com essas questões dos tributos, está sendo cobrado altos tributos, o povo está sendo escravizado, não vai por esse caminho. Sábios, pessoas tementes a Deus aconselharam ele, mas ele não quis ouvir os conselhos dos sábios. Pelo contrário, ele foi ouvir os conselhos dos jovens que viviam na promiscuidade. E eles falaram: não, aumenta os tributos, aumenta a escravidão, e então você vai ter mais poder, mais glória. E isso destruiu a nação de Israel. Jeroboão ficou revoltado com essa situação, criou uma revolta, e as 10 tribos do norte foram com ele, e o reino do sul ficou dividido, e a nação de Israel nunca mais voltou a ser unificada. Ficou para sempre, irmãos, reino do sul com os descendentes de Davi, e o reino do norte com os outros descendentes dos reis ímpios. A nação nunca mais foi unida por conta de Roboão ter ouvido os conselhos dos ímpios. Irmãos, perceba aqui o poder que tem dar ouvidos a pessoas que não têm a mesma fé que nós. Isso vai nos levar a um caminho de destruição. É por isso que nós temos que parar, irmãos, de seguir esses influenciadores que não têm a mesma fé que nós. Que lá no Instagram estão somente vendendo um estilo de vida que é mentiroso. Os seus stories falam sobre bebidas, sobre ostentação, sobre dinheiro, e eles tentam vender uma imagem de que são felizes, eles tentam vender uma imagem de que aquilo traz completude para a sua alma, que é disso que você precisa, mas isso é mentira, irmãos. Eles não são felizes, eles não são completos porque eles não têm Jesus. Nós temos que parar, irmãos, de ouvir o que o mundo tem a dizer. O mundo tem que parar de ditar as tendências da igreja, não. Nós temos que ser pautados pela palavra de Deus, não pelos conselhos dos ímpios. Aleluia, irmãos. Quantos estão aqui comigo hoje? Amém? Aleluia. Então, irmãos, o cristão, mais do que feliz, ele evita o mal, e ele evita o mal porque o mal é traiçoeiro. Amém? Vamos ler o versículo 1 inteiro agora. Olha só o que diz o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Irmãos, perceba o progresso que há aqui e perceba com muita cautela. O texto diz que a pessoa primeiro ela não anda, não se detém e não se assenta. Começa assim, irmãos, o pecado ele é traiçoeiro. Você acha que você consegue ir ali participar de uma roda de amigos, só ali e tal, e não vai participar, não vai fazer o que ele faz. Mas o texto é bem claro. Primeiro você anda no caminho, no conselho dos ímpios. Depois você se detém na roda, como é que é? Depois você se detém no caminho dos pecadores. E por fim você se assenta na roda dos escarnecedores. Você começa parando, irmãos, no conselho dos ímpios. Você começa andando no conselho dos ímpios, parando no caminho dos pecadores, e por fim você já está assentado na roda dos escarnecedores. É por isso, irmãos, que nós temos que evitar o mal é traiçoeiro. A gente acha que a gente está no controle, que a gente pode ir lá e pode ficar assistindo qualquer coisa no celular, que aquilo ali não vai ter nenhuma influência na nossa vida. E quando você percebe, você caiu. Porque o pecado é traiçoeiro, irmãos. E nós precisamos vigiar. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós precisamos ter um coração disposto a servir o Senhor integralmente. Não desviar nenhum passo do caminho do Senhor, porque é perigoso demais. Pode ser que a gente não consiga voltar. O pecado é traiçoeiro. Amém? Não podemos
andar no caminho dos ímpios, não podemos nos deter neles e nem se assentar. Amém? Mas agora vem a pergunta, irmãos. E Jesus? Porque eu leio a Bíblia e Jesus, ele fez tudo o contrário do que você está falando, Tiago. Jesus, ele conversava com pecadores, ele se assentava ali com o pessoal, comia. Olha lá o que diz Mateus capítulo 9, versículo 10. Olha só o que diz, irmãos. Mateus 9, 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E agora? Jesus, ele está ali, ele está sentando com pecadores, sentando com pessoas que não têm a mesma fé que ele. Irmãos, perceba a diferença que há no Salmo e a diferença que há na vida de Jesus. O Salmo está falando de alguém que quer ser como o mundo. Por isso que essa pessoa para, por isso que essa pessoa anda, para e depois se assenta. Mas Jesus, ele não queria ser como o mundo. Ele estava no mundo porque ele queria salvar o mundo. Jesus, ele influenciava, ele não era influenciado, e esse deve ser isso deve ser também o motivo do nosso coração. Nós não devemos ser influenciados pelo mundo, pelo contrário, nós devemos influenciar. É o que Jesus falou no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 13. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós temos um papel aqui na terra, irmãos. Nós temos o papel de influenciar. Assim como o sal influencia o gosto da carne. Ninguém gosta de comer uma carne sem sal, porque ela influencia o gosto. Da mesma forma, a nossa presença aqui na terra tem esse objetivo, influenciar. Nós não devemos ser influenciados pelo mundo, pelo contrário, nós devemos estar lá como enviados do Senhor, como em missão a todo e qualquer momento, sempre anunciando o amor de Jesus, sempre anunciando que há possibilidade de haver salvação em Jesus, que Jesus aceita os pecadores. Nós temos que estar sempre lá no mundo com esse objetivo, ser luz em meio às trevas, apontar o caminho da felicidade, apontar o caminho que traz prazer para a vida do homem. Aleluia, irmãos. Então nós somos mais do que felizes quando nós evitamos o que Deus adverte, mas nós somos mais felizes também quando nós fazemos o que Deus prescreve. Vamos ler o versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Perceba, irmão, que o crente que é feliz, ele faz uma coisa, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. A palavra lei aqui, embora esteja escrito lei, a palavra hebraica ali significa de fato lei, ela tem um sentido muito mais amplo. Ela significa a palavra de Deus, a instrução de Deus. Nesse momento, o Antigo Testamento, a palavra de Deus era apenas a lei, mas nós sabemos que ali ela está simbolizando toda a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia, 66 livros, ela é a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, que tem o seu prazer na Bíblia, irmãos. Perceba que a fonte do nosso prazer não está no mundo, não está no que o mundo nos oferece, mas está na palavra de Deus. Perceba a preciosidade que está diante de você, irmãos. Nós precisamos saber disso. Nós não vamos encontrar o prazer, irmãos, nas coisas que o mundo nos oferece. Nos prazeres que são ilícitos, nós a encontraremos na palavra de Deus. Amém? É por isso que o texto diz que nós precisamos meditar. A palavra hebraica ali significa sussurro. É como alguém que lê em voz baixa. Sabe quando você quer prestar muita atenção em algo, você começa a ler assim em voz baixa para tentar memorizar.
É o que o texto está dizendo, que bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos constantemente nos envolver o nosso tempo na palavra do Senhor. Isso é um conselho, irmãos, que o Senhor deu a Josué. Olha só o que está escrito lá em Josué 1, versículo 8. Josué estaria assumindo ali o ofício profético no lugar de Moisés. Ele tinha ali o compromisso, ele tinha a missão de levar o povo de Deus até a terra prometida. E qual é o conselho que o Senhor Deus deu a Josué? Está ali Josué 1, versículo 8, diz assim, ó: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de não fazer segundo tudo, de fazer tudo. Josué 1:8, novamente, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Perceba, irmãos, algo que diz nesse texto. Ele não diz que Josué deveria apenas ler ali rapidamente a lei do Senhor, não. Ele diz, medita nela de dia e de noite, que então serás bem-sucedido nesse teu ministério. Aqui está o segredo, irmãos. Nós precisamos meditar dia e noite na palavra de Deus, na Bíblia, irmãos. Isso é sério demais, irmãos. Se nós queremos encontrar plenitude em Deus, nós precisamos gastar tempo com leitura bíblica. Leitura bíblica é relacionamento com Deus. Ele fala com você por meio da sua palavra, irmãos. É por isso que não adianta, irmãos, deixar a Bíblia aberta lá na sua casa. Não vai mudar de nada isso. A Bíblia não tem nenhum poder inerente nela mesma, é apenas um livro impresso. Ela contém a palavra de Deus poderante e inerrante. Por isso que nós precisamos lê-la, meditar nela, irmãos. É por isso que não adianta também a gente ficar folheando a Bíblia e ler uma folha aqui, depois ler uma folha lá. Não, irmãos, nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, fazer leituras sequenciais. Irmãos, para compreender o capítulo 3, você tem que ter lido o capítulo 1 e o capítulo 2. É por isso que nós precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, irmãos. Precisamos ter um compromisso de leitura bíblica, irmãos. Isso não é um conselho, isso é um mandamento da palavra de Deus. Nós precisamos ler a sua palavra. O salmista diz lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ah, irmãos, nós seremos mais do que felizes quando nós encontrarmos o nosso prazer na palavra de Deus. Amém? Então nós vamos para o ponto 3. Irmãos, não vou me alongar muito hoje. Diz o seguinte, o ponto 3, o cristão é mais do que feliz pelo que ele é. Vamos ler o versículo 3. Diz assim, ó: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Olha só, irmãos, nós somos como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Se nós evitamos o mal, se nós gastamos tempo meditando na palavra do Senhor, então nós nos tornamos uma árvore plantada junto à corrente de águas. Uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo. Amém? Irmãos, a fonte de vida dessa árvore é a corrente de águas. Essa árvore, ela dá o seu fruto porque ela está plantada junto à corrente de águas. Nós temos que saber de uma coisa, irmãos. Nós somente daremos fruto se estarmos ligados com o Senhor. Se estarmos em relacionamento com o nosso Deus, que é a fonte de toda a boa dádiva e todo dom perfeito. Nós só vamos ter uma vida santa,
Nós só vamos ter uma vida que agrada a Deus e só vamos ter os frutos disso em nossa vida se estivermos ligados junto às correntes de água. E as correntes de água se chamam Jesus Cristo. É por isso que não existe vida longe de Jesus. É por isso que os que se afastam do caminho do Senhor não têm uma vida fácil. Eles não vão encontrar o prazer que eles tanto procuram, porque esse prazer só pode ser encontrado em Jesus. Somente Jesus supre todas as nossas felicidades. Somente Jesus supre e preenche as lacunas do nosso coração, irmãos. Somente Jesus. Então nós somos mais do que felizes pelo que nós somos. Nós somos como uma árvore plantada e nós somos também prósperos. Vamos ler o finalzinho do versículo 3. Diz assim, ó: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, de acordo com esse texto, Deus ele vai nos dar prosperidade material. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas perceba que isso não é algo mecânico, não é algo automático. Não é assim, deu o dízimo ali e caiu logo na conta, não. A prosperidade, ela é fruto de uma vida segundo os preceitos de Deus. A prosperidade, ela não é algo automático, irmãos, não é algo que, eu vivo uma vida completamente desvirtuada, completamente diferente do que o Senhor fala em sua palavra, mas eu dou meu dízimo, então eu vou prosperar. Irmão, não vai não. Não vai não. A prosperidade, meus irmãos, ela é fruto de uma vida de acordo com os preceitos do Senhor. Amém? Então que nós não venhamos viver uma vida de miséria, mas viver uma vida pautada pela palavra de Deus. Amém? Mas aqui ainda também tem mais coisas a ser dita. Nós precisamos meditar em algo, porque esse versículo aqui, por vezes, essas partes da Bíblia, por vezes, é muito mal interpretada. As pessoas afirmam que cristãos, então, não podem passar por momentos de escassez. Significa que crentes fiéis a Deus não podem passar por momentos de adversidade. Que história é essa? Não, irmãos, isso não é verdade. Cristãos passam, sim, por períodos de escassez, por períodos de dor e de sofrimento. Isso é verdade. Nós precisamos interpretar a palavra de Deus corretamente. A gente tem que ler o texto dentro do seu contexto. E a gente tem que ler o livro dentro do seu contexto cultural, contexto histórico e também contexto literário. O que significa isso, irmãos? Que a gente tem que interpretar a Bíblia de acordo com o que ela se propõe a ser interpretada. Por exemplo, nós não podemos ler lá os relatos de 1 Reis, onde diz que Salomão tinha milhares de mulheres ali, e então dizer que o cristão pode praticar a poligamia, que o cristão pode ter várias mulheres. Não, a gente tem que interpretar a palavra de Deus de acordo com o que ela se propõe. O livro de 1 Reis é um livro histórico, ele não é um livro normativo, ele é uma narrativa. O que eu estou falando com isso, irmãos? Ele não está prescrevendo algo para nós, pelo contrário, ele está contando uma história. Ele está contando a história de Salomão e por vezes Salomão cometeu esse deslize, cometeu sim esse erro, não está prometendo isso para nós. Da mesma forma aqui no Salmo 1, a gente tem que interpretá-lo da forma correta. O gênero literário dos Salmos é sapiencial, é sabedoria. O livro dos Salmos, ele apresenta as coisas como elas acontecem de modo geral. O que o salmista está dizendo é: se você viver uma vida fiel a Deus, se você viver de acordo com a sua palavra, você vai sim prosperar. No entanto, existem sim exceções. E nós lembramos sim de Jó. Jó era um homem fiel e temente a Deus, mas passou por momentos de escassez. Passou por um deserto em sua vida e ele era fiel a Deus. Inclusive lá no capítulo 22 de Jó, ele faz seu amigo, ou não sei se é um amigo, né? Um amigo assim eu não queria ter. Mas ele chega para Jó e ele justamente tenta falar isso aqui. Ele fala: não, Jó,
Que história é essa? Se você está vivendo aí, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, está aí na miséria. Não, significa que você está em pecado. Significa que você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Se arrependa então, Jó. Volta para os caminhos do Senhor, que então Ele vai restaurar de imediato a tua saúde. Mas irmãos, estava errado, estava completamente errado. Cristãos passam sim por momentos de escassez e de adversidade. E se você está passando por isso hoje, eu quero te dizer, continua firme, irmãos. Continua firme na palavra do Senhor, continua firme no Senhor. Não retroceda, Ele é contigo. Crentes fiéis a Deus passam sim por momentos de dor e sofrimento, mas nunca sem um propósito determinado nisso. Nunca é sem um propósito, irmãos. Romanos 8, versículo 28 vai falar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, inclusive as coisas ruins. Então não desanime, irmão. Se está passando por uma doença, se você está passando por uma crise financeira e você tem sido fiel a Deus e não compreende por que está passando por isso, eu quero te dizer, irmãos, permaneça firme, permaneça no Senhor, amém? Ele vai te tirar dessa, a sua destra poderosa vai te sustentar, amém? Aleluia. Quarto ponto, irmãos, o cristão é mais do que feliz porque ele não será condenado. Versículo 4, vamos ler. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Agora o salmista ele faz um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. Ele diz que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Ele está aqui fazendo uma analogia do lugar onde era separado, irmãos, o trigo da palha. Porque no momento que era colhido, vem tudo junto. E eles levavam então na colina, lá num lugar alto, os feixes, pegavam com pás e jogavam para cima. Como o trigo era mais pesado que a palha, o trigo caía logo no chão, mas o vento levava a palha para longe. Da mesma forma, irmãos, as pessoas que não servem ao Senhor, que não são cristãs, são como a palha. Elas são levadas, irmãos, de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. São levados pelo modismo da era atual. Mas os cristãos, eles permanecem na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Permanecem sempre, irmãos. Pode ter adversidade, pode ter perseguição, que ele vai permanecer na palavra do Senhor, amém? Os ímpios são assim, eles são inconstantes, levados de um lado para o outro, mas os cristãos, eles têm solidez e eles permanecem, amém? Deus um dia virá e vai separar o que é trigo e o que é palha, amém? E é isso que diz o versículo 5, vamos ler o versículo 5. Diz assim, ó: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Aqui está dizendo, irmãos, que os ímpios, eles não conseguirão escapar do juízo de Deus. Embora eles vivem uma vida achando que eles nunca serão julgados, o texto é claro, eles serão julgados. Políticos corruptos por vezes pensam nisso. Eu posso roubar à vontade, porque eu tenho todo o sistema em minhas mãos. Eu não serei julgado. Por vezes as pessoas que estão vivendo uma vida promíscua aí fora também, elas pensam: eu sou jovem, eu tenho dinheiro, eu não vou ser julgado. Ou isso vai demorar muito para acontecer, então eu não preciso me preocupar. Mas o versículo 5 é claro: os perversos não prevalecerão no juízo. Eles serão julgados, irmãos. Eles serão julgados. Todos os que não vivem uma vida de acordo com a palavra de Deus enfrentarão o Senhor em juízo. E a palavra de Deus diz que dura coisa é cair nas mãos de Deus vivo.
Amém? É o que diz a continuação do versículo: nem os pecadores na congregação dos justos. Então, os perversos não prevalecerão. Os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Congregação dos justos aqui, irmãos, é a igreja de Deus. Nós temos a igreja de Deus aqui na terra, e um dia essa igreja será levada para habitar com o Senhor na eternidade. E o que o texto está dizendo é que os pecadores, eles não prevalecerão na congregação do justo para todo sempre. Na igreja de Deus, irmãos, há trigo e há joio. É o que diz Mateus 13, versículo 24. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Vamos ler. Eu já estou chegando no final, irmãos. Mas precisamos compreender isso. O Senhor, Ele há de julgar as pessoas. Ele há de separar o trigo do joio. Ele vai separar o trigo da palha. E Ele vai separar o trigo do joio. Amém? Mateus 13, 24. Até o versículo 30, diz assim, irmãos: outra parábola lhes propôs: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai o trigo, atai-o em feixes para ser... Ou melhor, ajuntai o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Ah, irmãos, a verdade aqui é assustadora. Ele diz que tem uma data marcada, onde o Senhor Jesus voltará, e voltará para fazer uma purificação em sua igreja. Ele virá para separar os que são cristãos verdadeiros dos que não são, daqueles que de fato amam ao Senhor, daqueles que de fato têm um coração devoto a Deus, daqueles que não têm, daqueles que vivem de acordo com a sua palavra, daqueles que não vivem de acordo com a sua palavra. O trigo o Senhor vai separar no seu celeiro, vai levar para o céu, mas o joio será queimado, vai para o juízo eterno de Deus. Irmãos, a diferença do trigo para o joio é que o trigo tem o fruto. Com o trigo você pode fazer muitas comidas, você pode fazer muitas coisas, mas o joio não presta para nada. Da mesma forma, irmãos, o cristão verdadeiro, ele tem as evidências do Espírito Santo dentro de você. Ele vive uma vida de acordo com a palavra de Deus. Mas o joio não. O joio vive uma vida completamente contrária à palavra de Deus. É por isso que em Mateus 3, versículo 10 diz o seguinte, eu vou ler aqui para os irmãos: já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Oh, irmãos, o texto aqui é claro. O machado já está posto à raiz das árvores. Significa que o juízo de Deus está próximo. E ele vai vir, e só tem duas opções, irmãos: ou você será batizado com o Espírito Santo, ou você vai ser batizado com fogo. Só tem duas opções, irmãos: ou você é batizado com o Espírito Santo, é salvo e será guardado no celeiro, ou você será batizado com o Espírito, com fogo, ou você experimentará o fogo do juízo de Deus.
Só existem duas opções, irmãos. É por isso que nós precisamos tomar uma decisão. É por isso que nós temos que estar convictos em seguir o Senhor, em viver de acordo com a sua palavra, em amar o Senhor, irmãos. Só existem duas opções: ou somos batizados com o Espírito Santo, ou seremos batizados com fogo. Só tem duas opções, irmãos. E o machado já está posto à raiz das árvores. O tempo está chegando ao fim, irmãos. Em breve o Senhor Jesus irá voltar. E nós precisamos nos decidir. E nós precisamos tomar uma atitude. E nós precisamos escolher o caminho certo. Nós precisamos escolher o Senhor Jesus. E o cristão, então, ele é mais que feliz porque ele não será condenado. Ele já fez a sua escolha. Esse juízo que virá não cairá sobre os eleitos do Senhor. O juízo que virá não cairá sobre os crentes que professaram ao Senhor Jesus. Romanos 8, versículo 1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não haverá condenação para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, irmãos. Porque Deus é justo. E o Senhor não pode condenar duas vezes a mesma pessoa. Se Ele já condenou os nossos pecados em Jesus, Ele não pode condenar em nós novamente. É por isso que você tem que tomar uma decisão, irmãos. Se você ainda não tomou essa decisão, você tem que tomar essa decisão. A palavra de Deus diz: confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e será salvo. Há salvação em Cristo Jesus. O juízo divino virá. O Senhor vai vir e Ele está vindo com a foice para a colheita. E é necessário então tomarmos a decisão correta, irmãos. Há uma ira de Deus a ser derramada sobre o mundo. Há uma ira de Deus para ser derramada sobre essa sociedade. A palavra de Deus diz que o cálice da ira de Deus está transbordando. E Ele derramará sobre as nações. Mas a palavra de Deus também diz que o Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus é aquele que apazigua a ira de Deus contra nós. É o que significa a propiciação. Se você está em Jesus, então esse cálice da ira que será derramado sobre o mundo não cairá sobre você. Porque o Senhor Jesus naquela cruz, irmãos, tomou todo o cálice da ira de Deus. É por isso que nós somos felizes. Porque esse juízo não cairá sobre nós. Irmãos, eu estou falando de salvação eterna. Eu estou falando do gozo eterno que experimentaremos com Jesus Cristo nos céus. Porque o Senhor morreu para pagar os preços pelos nossos pecados. É acerca disso que fala o Evangelho: juízo, condenação e salvação. Só tem dois caminhos a ser trilhado, irmãos. Um caminho que leva à alegria, que leva à salvação, que nos leva para morar no céu. E o caminho que vai nos levar à condenação, ao inferno. Precisamos escolher o caminho correto. E Jesus é o caminho. Aleluia! Por fim, irmãos, para encerrar, o cristão é mais do que feliz porque Deus o ama. Versículo 6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, versículo 6, ele resume todo o salmo. Perceba aqui no começo, quando ele fala: pois o Senhor conhece o caminho do justo, ele está se referindo ao versículo 1, 2 e 3. Onde diz que o caminho do justo, ele evita o mal, ele evita os conselhos dos ímpios. Onde o justo, ele medita na palavra de Deus. E por fim, o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas.
Mas a continuação do versículo se refere aos outros 3 versículos, pois diz assim, ó, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora está falando da palha que será levada. Agora está falando dos pecadores que não prevalecerão no juízo e nem na congregação dos justos. Aqui a síntese de todo o salmo: salvação para aqueles que optarem o caminho correto e juízo para os que escolherem o caminho de destruição. Mas o texto ele diz: o Senhor conhece o caminho dos justos. A palavra conhece, irmãos, ela significa muito mais do que ter ciência aqui no hebraico. A palavra conhece significa que ela tem um relacionamento íntimo com aquela pessoa. O que eu quero dizer aqui para você é que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, mas o Senhor não nos ama pelo que nós fazemos. Não é que é porque a gente não bebe, não fuma, não consome pornografia que o Senhor nos ama. Não. O Senhor nos ama pelo que Ele é. Deus é amor. Nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus, irmãos, porque nós merecíamos o juízo de Deus, por conta dos nossos atos pecaminosos, por conta das nossas práticas que são contrárias à palavra de Deus. Merecíamos o juízo, mas o Senhor escolheu nos amar. É o que diz a palavra de Deus em Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O texto, irmãos, diz que Deus não morreu quando nós fizemos o que era certo e Ele escolheu nos amar quando a gente já tinha feito tudo certo. Não, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Não fizemos nada para merecer o amor de Deus. Não fizemos nada para merecer a salvação e nunca faremos. Porque a salvação é pela graça, irmãos. A salvação é pela graça, é a dádiva, é o presente de Deus. Efésios 2, versículo 8 vai falar isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. O Senhor entrega a salvação a pessoas que não merecem. Então, o caminho da felicidade não é um caminho de meritocracia, onde você faz o que é certo e então merece a salvação. Isso não existe. Nós nunca mereceremos a salvação, irmãos. A salvação é pela graça de Deus. O caminho da felicidade é você estender a mão para receber a salvação que o Senhor está te entregando. É isso, irmão, não diz respeito a nós, diz respeito a Deus, diz respeito ao que Ele fez na cruz, a sua obra consumada. É sobre Ele, não é sobre nós, irmãos. É por isso que 1 João 4,10 diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, irmãos, é isso que eu tenho para passar para os irmãos, é que a felicidade plena, ela é encontrada em Jesus. A felicidade plena, ela é encontrada em sua palavra, nas doces palavras de Jesus. A felicidade não é encontrada, irmãos, no que o mundo nos oferece, nos pecados, nas coisas ilícitas. Não, a felicidade é encontrada no relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Se coloque de pé, irmãos, por gentileza.